E salve, salve galerinha! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal Arena dos Adivinhos. E hoje, é claro, como de costume, vamos continuar com as análises dos capítulos do mangá de One Piece, indo para o capítulo 1107, intitulado Eu Estava Procurando por Você, onde a gente terminou ali no capítulo passado com a chegada de Brog e Dory e toda a tripulação dos piratas gigantes em Egghead. E, bom, o que vai acontecer daqui pra frente e muito mais serão coisas apenas que a gente vai ver após vocês deixarem um like e se inscreverem no canal. E claro que também ativarem o sininho nas notificações para receberem todos os vídeos aqui no canal. Eu claro que também agradeço imensamente o apoio de todos vocês. Então, sem mais delongas, simbora para o vídeo. Esse capítulo basicamente continua ali com a chegada ali de Brog e Dory, até recapitulando os títulos de ambos. Brog, o demônio vermelho, co-capitão dos piratas guerreiros gigantes, ao lado de Dory, o demônio azul, também co-capitão dos piratas guerreiros gigantes. Eles que não vieram só, a gente vê todo o bando dos piratas gigantes, mas em especial alguns personagens que já nos foram apresentados, como por exemplo o Oimo e o Kashi, que eram aqueles gigantes que estavam ali trabalhando meio que forçadamente pro governo mundial e pra marinha lá em Enies Lobby. Então faz ali um tempão quando o Brog e Dory dizem ali para que eles peguem os outros e vão para as laterais, para que derrubem qualquer navio que avistarem e também cuidado com os canhões. Quando a gente vê ali de fato o Oimo e o Kashi retornando depois de muito tempo, enquanto a marinha começa a ver que os lendários piratas gigantes estão aí em Egghead. Só que vem-se a pergunta onde eles estiveram por todos esses anos. E eles veem que está confirmado que também foram avistados tanto Brog, o demônio vermelho, quanto Dory, o demônio azul. E de fato o caos vai comer solto em Egghead. Só que quem se lasca nesse meio do processo é claro que, para nossa alegria e felicidade, é a marinha e o governo mundial. Quando em meio a tudo isso, o próprio Usopp de longe vê os seus amados mestres, basicamente o Brog e o Dory, ele empolgadaço, óbvio que ainda tentando entender por que eles estão aí, ao ponto que ele também vê ele, Nami, Chopper e o Edson, vem ali também o Oimo e o Kashi. E a gente vendo ali a nostalgia que bate o próprio Usopp quando pensou que mesmo chegando em Elbaf ele achou que não iria ver os dois por conta da briga deles, que a gente nem sabe mais o motivo, a gente nunca soube na verdade. Mas a gente tem até uma breve recapitulação, porque, bom, a última vez que eles apareceram, pelo menos que tiveram, teve destaque na parte em que o Shanks massacra a tripulação do Kid. Mas a última vez que eles tiveram a importância maior aí foi lá em Little Garden. Mas o ponto é que há muito tempo o mundo era aterrorizado por esse grupo formidável, comandado pelos capitães Dory e Brog, e a sua tripulação foi desmanchada após entrarem em uma certa discussão. O Luffy e os seus bandos o ajudaram ali após o seu duelo centenário chegar ao fim. Mais tarde, enquanto invadiam Olufrei, os Chapéus de Palha fizeram também amizade com Oimo e Kashi, uma dupla de gigantes que partiram ao encontro de seus capitães. O próprio Edson, vendo que os gigantes realmente estão atacando a marinha e ficando bem surpreso pelo bando do Chapéu de Palha conhecer até mesmo ali o lendário bando dos piratas guerreiros gigantes. E de fato, eles mesmos supõem que todo o bando dos piratas
gigantes chegaram aí em Egghead, provavelmente depois de todas as notícias que a gente viu acontecendo, porque sem sombra de dúvidas que é óbvio que um ataque relacionado ao governo mundial iria sair ali nos jornais. E como a gente sabe, as notícias provavelmente, nem provavelmente, sim, com certeza foram escritas ali a favor, de fato, do governo. Enquanto o próprio Soap, que mega emocionado, vendo que, pô, eles não vieram pra cá pra travar uma guerra. Eles vieram pra cá pra nos resgatar. Então eles esperaram apressadaço pra terminar os preparativos pra fuga deles. Enquanto a Nami basicamente liga pra Lilith e o Brook, que estão tentando dar um jeito de tirar o navio aí de Egghead, beleza, que funcionou. Congelaram as nuvens e tudo mais, agora o navio anda, mas ele não tem freio. E pra piorar, eles ainda estão cercados por todo o sistema de segurança, aqueles lasers de Egghead. Então quem passar vai virar picadinho. Literalmente, por mais que o Brook seja por osso e ele tranquilaço, tomando ali um cafezinho ou até mesmo um chá. Só que o ponto é que, enquanto isso, o Jinbe basicamente indo ali até o Zoro pra dar um jeito de parar a luta dele contra o Lute, que pelo amor de Deus, a luta se resolve de maneira extremamente curta do que a gente vê. Só que isso já começou há tantos capítulos atrás que, pra tu ter noção, essa luta começou antes do flashback do Kuma. E tipo, sim, esta bagaça tá demorada pra caralho. Por mais que seja rapidamente resolvida pelo Zoro quando ele decide levar a sério. Quando o próprio Zoro que tá apressado e o Lute que simplesmente entende. Os chapéus de palha estão querendo fugir de Egghead, mas o Luffy nunca fugiria deixando seus companheiros para trás. Então o objetivo do Lute é simplesmente segurar o Zoro ali no mano a mano para impedir ou pelo menos atrasar o suficiente a fuga dos chapéus de palha. E ele vendo que o plano dele meio que tá funcionando no fim das contas, e o Zoro até tentando sair por cima, não é como se você tivesse ali no controle dessa luta o tempo inteiro, mas meio que tá na verdade. Enquanto que a gente que basicamente vê os pacifistas agora sendo comandados pela Bonnie, basicamente mirando seus lasers contra a marinha, que começa aos poucos a levar uma surra catastrófica. E os próprios vice-almirantes veem que a única opção é simplesmente, diante de todo esse cenário lamentável, atacar as suas próprias armas. Quando eles começam a revidar é atacar os pacifistas. Quando a gente volta ali pro cenário principal de Egghead, onde tá o Luffy agora recém-recuperado, o Vegapunk, o Saturn e tudo mais. Quando o próprio Luffy perguntando a Bonnie por que ela tá chorando, e bom, por que ela não estaria chorando é a melhor pergunta. Mas o ponto é que ela, quando olha pro Luffy, vê ele semelhante a Nika, fala que estava procurando por ele. E ele, pô, mas a gente já não tava junto há mó tempão. Só que o ponto é que ela não sabia que ele era Nika, e bom, o próprio Luffy também não sabe disso direito. Mas o ponto é que o Luffy olhou ali o soco fraco da Bonnie, o soco onde basicamente ela copiou a quarta marcha dele, e ela que fez justamente ali inspirado no Luffy. Ela queria dar um soco de borracha como ele e não conseguiu. Então ela basicamente pede para que o Luffy mostre a ela como se faz, pedindo para que ele chute a bunda do São Saturno pelo Vegapunk e ajude todos eles a escaparem de Egghead. Enquanto o São Saturno simplesmente vê que touros não passam de insetos idiotas, que sempre terão uma razão para morrer. Enquanto o Luffy vê que então
ele aceita esse pedido da Bonnie e vê que a partir de hoje o soco dela tem de ser tal qual o Luffy, que simplesmente se prepara girando ali o braço dele para simplesmente dar um soco mas tão satisfatório. E não é um, não é dois, são a chuva de socos. Quando ele simplesmente pistola, pergunta ao Saturno como ele ousa machucar os seus amigos, desferindo diretamente contra a cara do velho um Gomu Gomu no Dao Gatling, um socaço imbuído até mesmo de hack que simplesmente manda o Saturno voando pra longe. E esse velho merece apanhar e ainda mais. Mas isso foi satisfatório pra caramba. Enquanto Atlas e Frank basicamente pegam ali, a Atlas pega o Kuma nas costas e vem até a Bonnie, basicamente vendo que a fuga agora é por conta deles, e eles mesmos pedem para que a Bonnie use um rover, afinal de contas é possível voar em baixa altitude com ele dentro da ilha, mas a Bonnie tá preocupada ali com o Vegapunk. Só que o próprio Vegapunk pede para que ela vá em frente, porque ele sabe muito bem, com seu conhecimento médico, que se ele se mover agora, ele vai morrer. Só que, bom, a Bonnie sabe que se ele ficar aí, ele também irá morrer, mas para piorar este cenário, simplesmente surge o Kizaru, basicamente com lasers sendo desferido na direção de Bonnie e Vegapunk para dar um fim neles, e acaba aqui sendo impedido pelo homem, a máquina, a besta enjaulada que saiu da jaula e simplesmente vem metendo uma bicuda absurda contra um raio de luz e desviando o golpe, o que surpreende geral. O próprio Kizaru e o Frank vendo que isso não era um laser, então como carambas o Sandy conseguiu. O amor brilha mais forte que a luz, e isso é tudo o que importa. Óbvio que concordemos com Kizaru, se fosse assim não mais haveria física, mas é o Sanji. Ele pode, porque ele é foda. Mas o Sanji que basicamente dá ali a brecha para que Bonnie, Kuma, Frank e Atlas basicamente fujam daí o mais rápido possível, enquanto o Vegapunk tá num estado bem complicado no fim das contas. E o Kizaru que observa a situação difícil na qual ele se encontra, vendo que o menino deveria retornar com as cabeças dos chapéus de palha, mas Luffy na quinta marcha e o Sandy no seu ápice se encontram diante dele. Então a situação não vai nem um pouco bem. Só que para piorar a situação, atirar ainda mais fogo nesse cenário, surge Alckmin, vendo um dos Goroseis caído, onde de fato essa pessoa fica bem admirada com o tipo de habilidade que o São Saturno utiliza, vendo que nunca ouviu falar de um caso em que um dos Goroseis tinha descido a terra, mas graças a ele o trabalho deles foi facilitado, onde basicamente a gente vê surgindo no campo de batalha de Egghead o capitão do 13º navio dos piratas do Barba Negra, Van Algur, aquele que comeu a Wapu-Wapunomi, a fruta do teletransporte, ao lado da capitã do 6º navio dos piratas do Barba Negra, Catarina Defoe, portadora da Inu Inu no Mi, modelo Raposa de 9 Caudas. E ela que ao chegar e se encontrar com o Saturno, toca basicamente em uma das patas de aranha do velho. E lembre-se, o poder da fruta dela, como sendo a da
após a de 9 caudas é se transformar em outras pessoas. Só que para conseguir isso, ela tem que tocar diretamente no alvo. E foi basicamente o que ela acabou de fazer. E para e pensa. Um bando do Barba Negra tendo uma tripulante com a capacidade de se transformar num Gorosei. Até fica a dúvida se a única coisa que ela pega seria a aparência ou se ela também tem acesso às memórias, porque se ela conseguir copiar as memórias seria um negócio tão roubado no fim das contas. Mas o ponto é que ela chegou aí e basicamente cumpriu a missão que eles tinham a fazer em Egghead. O próprio Saturn vendo ali a Catarina Devon, observando que nunca pensou que os brutos do nível 6 se submeteriam a Alki. Só que ela simplesmente declara diante de todo mundo que, bom, o Barba Negra ele é especial no fim das contas. E, bom, vence também uma surpresa porque o Saturno concorda que a linhagem dele também é especial. Que é algo que a gente até suspeita há um bom tempo, porque ele é o único personagem que conseguiu até agora comer 2 Akumas no Mi. Sendo que, teoricamente, a pessoa que fizesse isso iria virar picadinho. Literalmente ela iria pelos ares. Só que o ponto é que, bom, a gente fica com essa dúvida ainda maior e é algo que não vai ser respondido provavelmente tão cedo. Mas o ponto é que ele se pergunta qual seria o verdadeiro objetivo por trás desses pequenos movimentos que a tripulação do Barba Negra está fazendo. E bom, a resposta é clara. O mundo. O próprio Van Algor declara isso e na mesma hora o próprio Saturn tenta atacar eles, mas bom. O Van Algor, lembrem-se, tem a fruta do teletransporte, então num piscar de olhos eles simplesmente saem basicamente daí e vão para outra região de Egghead. Eles que basicamente já vão voltar para a base deles, a ilha pirata, eles que conseguiram, no fim das contas, o que queriam. A própria Catarina até zoando o Algor, pô, por que a gente ainda tá na ilha? Tu não poderia ter teletransportado a gente pra mais longe? Bom, ele tá em fase de treinamento, ele provavelmente ganhou a fruta há não muito tempo, só que, bom, surgiu uma figura detestável, odiável, miserável, simplesmente o Caribo. Ele que pede para que Van Algor e Catarina Devon o esperem, visto que ele nunca imaginou que encontraria eles em um lugar como este. Van Algor, o Supersônico, e Catarina Devon, a caçadora da lua crescente. O Caribou que se declara basicamente como um grande fã do Barba Negra. Ele que estava à procura deles por todo este tempo. Ele foi para o mar justamente porque admirava aquela pessoa, o Tite. E o sonho dele é se tornar um subordinado do Barba Negra. Dizendo que é um pedido muito importante para ele, que por favor, deixem-o ao menos ver o Tite uma vez. E tal qual a gente tem ali o Bartolomeu como grande fã do Luffy, a gente também tem essa contraparte. Se o Luffy e o próprio Barba Negra já declarou isso, se vê como um completo oposto do Luffy, o Barba Negra tem ali o seu fã babão, o Caribou. Só que a diferença é que ele sabe de muita coisa. Ele ouviu em segredo sobre a Poseidon e também sobre Urano. Então, sobre Plutão no caso. Então, já são 2 armas ancestrais, basicamente, que o Barba Negra
teria ciência. Poseidon ali, a Shirahoshi lá na Ilha dos Homens Peixes e a Pluton lá em Wano. Então, isso vai render umas coisas bem interessantes, para falar a verdade. Por mais que o caos em One Piece só vá reinar ainda mais daqui pra frente, mas é o que a gente gosta, na verdade. Só que é claro que eu espero que tenham gostado desse vídeo, porque assim como este capítulo termina, este vídeo, infelizmente, também. Mas é claro que justamente por isso deixem um like e se inscrevam no canal. E claro que também ativem o sininho nas notificações para receberem todos os vídeos aqui do canal. Eu agradeço, é claro, também imensamente o apoio de todos vocês. Muito, mas muito obrigado por tudo mesmo. Eu então vejo vocês no próximo vídeo. Falou, valeu e eu fui.